década de 90. Contra mim, Querem entulhar meus ossos, me fazer desistir. Mas quem vai apagar você que há em mim? a marca da promessa? Ele me fez. Ninguém vai impedir. Deus é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sempre chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus! O meu Deus nunca Sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele curará. diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Ele mudará. Diante dos meus olhos. 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Declara para quem está do teu lado: você tem uma marca. Para quem está do outro lado agora: você tem uma marca. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler dois versos: o verso 26 e o verso 45. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 26.
Noite completa. Que noite completa. Eu posso subir tranquilamente a ladeira da Miroeira para comer na sua casa, viu, meu filho? Oh! 1 Samuel capítulo 17, eu estou na condição de pastor. E eu acredito que eu já preguei sobre 1 Samuel capítulo 17, muito mais de 17 vezes. Só que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diferente do que algumas pessoas dizem, ela não se renova a cada dia. Quem se renova são as consolações. Mas a palavra, ela é viva e eficaz. Então, ela é mais atual do que o jornal que vai aparecer amanhã. Amém? Ela é mais atual do que qualquer notícia que ainda será gerada. Amém? Porque ela é viva e eficaz. E é esta palavra que nós vivemos, é essa palavra que estamos nesse momento, prontos, com o coração apto para ouvir. Então não permita que nenhuma distração, nada, tire você do lugar chamado centro da vontade de Deus agora. Eu declaro que você vai nessa noite mergulhar numa água profunda, num texto comum, num texto simples, mas numa água profunda. A coisa é tão profunda que eu cheguei aqui para abrir a porta da igreja, tudo bem. Eu sentei no gabinete, quando abri a palavra, a cabeça começou a doer. Eu disse, Senhor, que ataque. E eu fui orar. E os primeiros 2 louvores, a cabeça, ó. E olha que a minha cabeça quando dói, já viu, né? É uma cartela de Tilenol para fazer algum sentido. Mas aí, num dado momento eu disse, se eu ficar aí dentro, a cabeça dói. Se eu sair, a cabeça dói, eu vou sair. E eu saí, fui ali no banheiro, quando eu voltei, show, dor de cabeça. Tchau. Porque a atmosfera que estamos cura, amém? Quantos creem nisso? Quantos já recebem essa palavra, essa cura nesse momento? A atmosfera que nós estamos, ela cura, ela gera mudança, ela gera renovo, ela gera transformação. Você está numa atmosfera de mudanças. 1 Samuel capítulo 17 fala a história de Davi. Só que hoje eu queria focar em Golias. Até porque, de muito que nós sabemos sobre Golias, algo bem impactante é o que o nome dele significa. O nome Golias significa aquele que fica entre dois. Qual o sentido de dar o nome de um gigante a aquele que fica entre dois? Possivelmente, o nome de Golias não era Golias. Quando a Bíblia fala dele, chama ele de filho de Anak, filho de gigantes. Só que para a guerra ele foi chamado de Golias. Por que Golias? Porque aquele que fica entre dois. Porque ele era tão grande, tão forte. Os braços dele eram tão grandes. As armas deles eram tão grandes que dificilmente ele precisava realmente ir para o confronto. Bastava falar, gritar, bastava ameaçar e o exército recuava. Então os filisteus usavam Golias para vencer a batalha sem ter que guerrear, apenas com afrontas. A Bíblia não diz que Golias teve vitórias. Se você procurar nesse primeiro livro de Samuel e procurar quantas vitórias Golias teve, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Golias era experiente usando a sua espada, usando o seu escudo. A Bíblia só diz o tamanho que ele tinha. A Bíblia só diz o peso do que ornamentava a sua armadura. Só. Que quando se vê um homem daquele tamanho, declarando palavras de afronta, de confronto, os exércitos imaginavam a força que o outro exército tinha, porque dizia, se um dos soldados é assim, imagina o exército. Golias era uma espécie de representante do terror. A Bíblia não fala desse exército falando do seu rei.
o rei dos filisteus. Nós não sabemos quem era o rei dos filisteus nesse momento, mas nós sabemos que havia um homem cujo nome era o quê? Aquele que fica entre dois. Porque o que ele falava, o que ele dizia, o que ele demonstrava, gerava tanto terror, que as pessoas se sentiam pequenas diante dele. E como é que é incrível isso, né? Às vezes o inimigo nem precisa fazer muita coisa, só precisa ameaçar. E a gente já fica amedrontado, se sentindo pequeno, se sentindo inútil, se sentindo desprezado. Às vezes o inimigo nem começou a atacar, só ameaçou. E a gente já se coloca na condição de derrotado, de derrotada. Parece até que nós não servimos ao Senhor, que é o Senhor dos senhores. Parece até que a gente não serve ao Deus que é Rei dos reis. Você entende que com uma mão ele segura a terra, com outra mão ele segura uma criança e o peso é o mesmo? Você entende que nada do que você está vendo existia, mas ele apenas com a voz disse, faça-se, e foi feito. Só que nós damos moral, a palavra é essa, moral às ameaças. Esquecemos de dar moral àquele que promete e cumpre. Nessa noite você sai daqui dando moral a quem tem moral, e quem tem moral é o dono de todas as coisas. As ameaças precisam ser ouvidas. Eu nunca orei ao Senhor, para o Senhor, olha Senhor, blinda meu ouvido para eu não ouvir, eu nunca orei isso. Até porque quem convive com pessoas é ameaçado, sim ou não? Ou será que existe alguém aqui que nunca recebeu uma ameaça, nunca recebeu uma afronta? Eu não consigo nem listar quantas eu recebi na minha vida. Só que quando bate em mim, eu sinto a dor. Sentir a dor é humano, parar é uma escolha. Parar é uma escolha. A primeira bicicleta que eu ganhei na minha vida foi uma BMX. Quem já teve BMX, não levanta a mão que eu não quero condenar você. Era uma febre ter uma BMX. Eu fazia altas manobras, levantava a frente da bicicleta. Descia a ladeira pedalando. Só que isso aí eu já sabia andar. Quando eu fui tentar andar a primeira vez, queda. Na verdade eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta do pão, aquela que carrega o pão, sabe? Tem um negócio na frente. Foi ali. Mas, pouco tempo depois, meu pai vendo eu tentando aprender na bicicleta do pão, ele me deu uma BMX. E eu caí, a primeira vez eu me arranhei. Parece que eu estou vendo meu pai sentado numa cadeira de balanço, olhou assim e fez. Quebrou? Eu fiz. Não, minha perna está boa, a bicicleta. Aí eu olhei, não, vai de novo. Meu pai não foi a pessoa que saiu correndo comigo, segurando a bicicleta para andar, não. Ele disse, você tem condição de aprender só, vai, eu estou olhando aqui. Vai de novo. Aí eu pensei, vou cair no mato, né? Porque no mato, se cair. Aí eu caí no mato. Ele disse, quantas vezes tu vai cair dentro desse mato aí? Tu é uma cutia, é? Meu pai era assim. Até que lá pela quarta, quinta vez, eu passei do mato. Opa! É para um lado e para o outro. Tem que pedalar de um lado do outro, a cabeça tentando pender para um lado. De um lado do outro, consegui. Engraçado, né? Falar da cabeça do pastor. Depois tem um capítulo de 2 Samuel para você ler, viu? Vai ler juntos no discipulado. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Quem dessas mãos que ficou erguida caiu? Quem não sabe andar de bicicleta e caiu de bicicleta? Eu queria conhecer essa pessoa. Você só continuou, porque depois da queda, você continuou. Deixa eu refazer o que eu disse. Você só aprendeu, porque depois da queda, você se levantou e foi de novo.
E olha que a queda não foi uma ameaça. Foi uma certeza, foi real. Mas você não queria andar de bicicleta? Então você caiu, se levantou e continuou. O povo de Deus nem cair tinha. Ninguém caiu. Era só ameaça. Olha para mim, vem contra mim. Olha minha espada, vem contra mim. Olha meu escudo, vem contra mim. E o povo recuado. O povo estava recuado, na retranca, pensando, a gente já perdeu. Aquele sentimento, sabe, de que não dá nada certo, minha casa, minha vida, telefone. Aí aparece alguém no capítulo 17, versos 17 e 18. E disse Jessé a Davi, como era o nome do menino? Como era o nome do menino? Seu filho, toma, peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado e 10 pães, e corre para levá-los ao arraial, ao lugar da batalha, né? A teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se estão bem, e tomarás o seu penhor. Ei, Davi não foi para uma batalha, Davi foi servir. Só estou gostando hoje do lado direito. Estou ouvindo daqui. Davi não foi batalhar, Davi foi servir. Porque quem vai batalhar pega uma espada, pega um escudo, pega uma faca, pega uma baleadeira, pega alguma coisa. Davi foi o quê? Servir. Ele levou queijo, ele levou grão tostado, ele levou pão, ele levou bolo. Davi foi o quê? Quem veio servir hoje aqui? Deixa eu te contar um segredo. Todas as vezes que você sai de casa para servir a Deus, você sai para uma batalha. Sinto em informar para quem está fraquinho. Amanhã, quando você sair para trabalhar, esqueça que você está trabalhando. Você saiu para servir a Deus. Por isso, existem batalhas no trabalho. Amanhã, quando você sair para a escola, você não saiu para estudar, você saiu para servir a Deus. Por isso, as batalhas se levantam. Matérias muito difíceis, como filosofia, português, história. Aí Deus te abençoa colocando matérias fáceis: física, química, matemática. É ou não é? São batalhas. Porque diferente do que algumas pessoas pensam, você não está estudando para você, você está estudando para chegar onde Deus quer que você chegue. E você vai chegar, viu? E você vai chegar, viu? Lá vai Davi. Parecia um dono de mercearia. 10 queijos, farinha, bolo, pão. Quem olhava para ele dizia: é um entregador. Quem olhava para ele dizia: isso é o que esse menino aí, hein? É uma espécie de iFood do Velho Testamento ele. Quando ele chega no arraial para servir, deixa eu tirar meu óculos. Semana passada alguém disse: eu estava com raiva do bebê reborn. Tava. Passou, perdoei o bebê reborn. Não, perdoei o bebê, não quem compra, viu? O problema deixou de ser o bebê. Servir. Quem sai de casa para servir, ele sabe qual foi o comando que deram a ele. Mas o que vier pela frente, ele vai fazer. Porque ele saiu para servir. Acho que umas 5 pessoas entenderam. E eu quero contar com essas 5 pessoas para o resto da pregação.
Você já pensou se fossem algumas pessoas que nós conhecemos? Está lá o gigante. Quem vem contra mim? Ele. Minha função é carregar queijo. Sabe o que ia acontecer? Aí alguém, mais pentecostal, o povo de Israel ia perder. Negativo, Deus ia levantar outro. Porque a vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Você tem uma escolha. A vitória vai ser através de você ou sem você, mas a vitória vai chegar. Alguém vai dizer, Cristian Tema chegou aqui porque pastor Leandro nada. É Deus, é Deus, é Deus. Mas pastor Leandro está posicionado. Sozinho levanta a mão quem está posicionado aqui. Por isso nós vencemos. Eu não vim carregar queijo não, meu filho. Eu vim servir. Se é para carregar queijo, eu levanto. Se é para ajeitar o som, eu ajeito. Se é para colocar a câmera, eu coloco. Se é para pintar a parede, eu pinto. Se é para receber na porta, eu recebo. Eu vim servir. Eu estava com a dor de barriga terça-feira. Eu peguei uma gripe. Você tem dor de barriga? A glória é só, porque a gente deixa no vaso, a gente dá descarga e manda pro diabo, né? Eu também acho isso. E eu mandei muita coisa pro diabo naquela noite ali. Não sei você, pelo teor da dor, eu imaginei, isso vai demorar. Peguei meu celular e fui pro banheiro. Porque depende do teor, né? Se for um negócio ligeiro, a gente vai e volta para dormir, para não perder o sono. Eu entendi que eu ia demorar. O Espírito Santo não precisou me revelar isso. Quando eu pego meu celular para olhar alguma coisa, eu digo, já vou adiantar as mensagens da manhã de quarta-feira. Ali no meu escritório. Alguém me manda uma mensagem dizendo assim, o senhor está acordado, é? Eu queria saber como é que essa pessoa viu isso. Porque eu desabilitei o troço que vê se você está online ou não. E quem é crente não mente, eu estou. Depois eu peço que alguém olhe no meu celular para ver se esse troço desabilitado voltou. A pessoa não me disse, acho que Deus revelou a ela que eu estava acordado de dor de barriga. Ou ela orou para eu ter dor de barriga e me acordar naquela hora, eu não sei. Eu fiz, eu posso lhe mandar um áudio? Eu disse, mande, eu só não vou responder. Falando, né? Eu vou digitar. E a pessoa me disse, eu estou enfrentando uma guerra tão grande. Fiz agora, 3 da manhã. Se estou de oração. Disse, glória. Se você está orando, já começou certo. E aí? E aí, pastor, que na minha oração eu estava dizendo assim, me dê armas para eu lutar. Me dê armas para eu lutar. Só que tem um problema, pastor. Eu estou pedindo arma e não estou vendo nenhuma. Só tem vindo guerra. Só tem vindo tempestade. Eu disse, Deus te chamou para fazer o quê? Ele fez orar, eu fiz, não, esqueça essa guerra. Deus te chamou para fazer o quê? Na minha adolescência eu cantava na igreja. E hoje você está fazendo o quê? O escuro é suficiente para eu não saber se essa pessoa está aqui. Você sabe que você falou comigo. Não se identifique, por favor, para ninguém ficar com raiva de você. E você está parado por quê? Falei, mas porque eu queria entender o que Deus tem para mim agora. Eu disse, todo dia tu vai para a igreja, Deus te dá uma porção. Ela, amém. Você faz o que com a porção? Ela, eu agradeço. Se você está usando, a resposta foi, não, com muitas exclamações. Eu fiz, não tem a batalha que você está vivendo? Fiz, tem.
A arma é a adoração, a arma é o propósito, a arma é o talento, a arma é ser usado, a arma é se permitir, a arma é caminhar, a arma é surpreender o inimigo, a arma é não se dar por vencida, a arma é no meio de tudo isso se ativar de novo. Porque assim, o inimigo está te atacando agora, porque ele está com medo de tu voltar. Ele está vendo que você está se enchendo, e quem está cheio transborda. O que ele quer fazer? Fazer furos para o jarro derramar. Tu vai deixar o inimigo furar o vaso de honra que você é? Resposta: amém, meu pastor, conta comigo. Se eu nunca lhe disse isso, a partir de agora, o que for para fazer, eu faço. Eu entendi que Deus quer me usar, eu não vou olhar para trás. Eu quero orar nessa noite para que toda tempestade te leve para os joelhos, de joelhos para o Senhor. Eu vou orar nessa noite para que toda tempestade te coloque na condição de servo, na condição de serva, na condição daquele que ouve e obedece. Lá vai o transportador, o iFood do Velho Testamento, Davi, levando queijo, levando pão, levando farinha. Na frente dele tem um, diga comigo, gigante. Mas ele foi ali fazer o quê? Levar queijo, levar pão, levar bolo. Só que quem tem um coração de servo, o Senhor o habilita para a batalha. Segunda vez, quem tem o coração de servo, o Senhor o habilita para a batalha. A terceira vez, quem tem o coração para servir, está sendo treinado para batalhar e vencer. Você não vai ser habilitado para batalhar porque você é um cara que aprende fácil. Você não vai ser habilitado para batalhar porque você é uma pessoa bonita, interessante, simpática. Você vai ser habilitado para batalhar e vencer porque o seu coração é um coração de quem serve a Deus. O mundo vai te chamar de improvável, o Senhor vai te chamar de meu escolhido. O mundo vai tentar entender como é que tu chegasse ali, o Senhor vai dizer, fui eu desde o começo. Até porque esse improvável, esse carregador de queijo, era experiente. Ele não era alguém que começou a fazer do nada grandes coisas não. Presta atenção aí. Capítulo 17, verso 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava ovelhas. E quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrando da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava. O que Davi estava dizendo? Eu sou experiente. O que Davi estava dizendo? Não é o primeiro problema que eu enfrento. O que Davi estava dizendo? O mesmo menino que matou o leão e o urso vai matar esse gigante. Quem pegou isso aí? Quem consegue aqui declarar duas vitórias, pelo menos duas, que você sabe que foi o Senhor que te fez vitorioso? Quem? Pelo menos duas. Você consegue agora dizer em alto tom essas duas vitórias? No 3, você vai dizer seguido. Eu, por exemplo, eu era estéril e minha esposa teve câncer. Eu era estéril e a minha esposa teve câncer. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3.
Diga com fé. Porque quando a gente leva uma topada, outros que não servem a Deus dizem outras coisas. Eu não acredito que você que serve a Deus diz outras coisas. Misericórdia, sim ou não? O crente é assim. No 3, você vai declarar 2 vitórias que você já teve. De novo? 1, 2, 3. Agora você vai dizer assim, ó. O mesmo Deus que fez eu ser pai e curou a minha esposa vai me fazer vitorioso diante desse gigante. Não enche esse lugar de glória. Você precisa declarar isso. Eu vou dizer de novo, você precisa entender o que é que nós estamos movendo aqui nesse lugar. O mesmo Deus que me fez pai e curou a minha esposa vai derrubar esse gigante. Porque sim, Deus vai usar as ferramentas que você já tem. Deus vai usar a experiência que Ele já te deu. Deus vai usar as porções que já estão sobre a tua vida. Ele é fiel, Ele não te abandonou. Você não está sozinho, você não está sozinha. O mesmo Deus que operava no passado, opera no presente. O mesmo Deus que operou na vida de Abraão, na vida de Noé. O mesmo Deus que operou na vida de João, na vida de Pedro, Ele está aqui. E a mão dele está estendida nessa noite. Quantos creem nisso? Davi diz a Saul: olha, o mesmo Deus que me ajudou com o urso e com o leão está comigo. Está comigo. Está comigo. Eu volto para o início. Qual era o histórico de vitória de Golias? Alguém sabe? Ele tinha ganhado o quê? Quantos soldados ele tinha matado? A única coisa que Golias tinha era tamanho. Escudo grande. Espada. A única coisa que Golias tinha era afronta. Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, mas Davi era servo. Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, mas Davi tinha o Senhor dos Exércitos. Você talvez não tenha espada, você talvez não tenha escudo, mas você tem ao seu redor o Senhor dos Exércitos, e a presença dele é suficiente. Todos que estavam ali escolheram ouvir a voz da afronta. Davi escolheu ouvir a voz de Deus. Todos que estavam ali ouvia Golias desafiando e vencendo no bafo. Enquanto Davi disse: a voz de Deus me diz que eu vou vencer. A voz de Deus me diz que nós vamos chegar. A voz de Deus me diz que nós vamos chegar do outro lado. E quando o Senhor fala, ei, acontece. O povo chamava Golias de quê? Vamos lá, quais eram as palavras que o povo chamava Golias? A primeira e mais óbvia: gigante. O povo chamava Golias de gigante. O povo chamava Golias de herói. Olha, Saul viu um gigante, Eliabe viu um gigante, os outros irmãos de Davi viram um gigante. O que é que Davi viu? Você sabe o que foi que Davi viu? Capítulo 17, verso 26. Simples e direto.
Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse o quê? De novo, vamos ler a palavra. Talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estão vendo essa palavra. Quem é esse o quê? O povo de Israel tinha um pacto com Deus. Todos eles passavam por um processo cirúrgico chamado circuncisão. Aqui no Brasil a gente chama isso de operação de firmose. É tirado uma pele do pênis do homem. Da primeira série do fundamental, a universidade que você fizer, o nome é o mesmo. Operação de firmose. Todo homem de Israel era circuncidado, operado. E a cirurgia era linda. Pegava-se uma pedra afiada e o sacerdote vinha, e era o sacerdote. Glória a Deus que isso passou, Jesus. Obrigado, Pai. Pegava-se uma pedra afiada aí, tchá. Já pensou, Telzinho? Pastor, trouxe Telzinho para o senhor circuncidar. Desmaiava Tel, Patrick, Belle e toda a família. Eu acho que Miroeira todo desmaiava, sim ou não? Só que isso ficou por marca. Pastor, por que era assim? Não sei. Porque o senhor quis. Biologicamente tinha explicações, porque esse povo andava no deserto. E imagine você andar no deserto com ausência de água. A ausência do banho produz doenças. E o povo de Deus é um povo saudável. Sim ou não? Isso eu estou falando biologicamente. Se a vontade de Deus era essa, eu não sei. Golias estava nu ou estava vestido? Como é que Davi olha para ele e diz: este incircunciso? Davi não viu. Essa palavra circuncisão aqui não está relacionada a essa cirurgia. A circuncisão para o povo de Israel era uma marca. Preste atenção, e se você não conseguir se conter na cadeira, eu vou entender. Vou pregar para o lado esquerdo agora, que eu disse que eu estava com raiva. Quando o sacerdote ia circuncidar a criança, ele dizia: esta marca faz de você propriedade de Deus. Então, quando a criança era circuncidada, o sacerdote levantava aquela criança chorando e dizia: a partir de agora, esta criança carrega a marca de Deus. Aí lá vem Davi. Quem é este homem que não tem a marca de Deus para afrontar o exército de Deus? Sabe o que é que Davi estava dizendo? Gigantes somos nós. Gigantes somos nós. A marca que está em nós, ela é maior que este universo. Olha para quem está do teu lado. Pare de ver uma pessoa com o cabelo penteadinho, cheirosa, com a roupa bonita. Isso aí é um gigante. Se estiver chorando, é um gigante. Se estiver sorrindo, é um gigante. Se entrou aqui meio triste, é gigante. Se entrou aqui feliz, é gigante. Se entrou aqui arrependido, é gigante. Porque tem uma marca de Deus sobre a sua vida. Davi olhou e disse: esse homem não tem a marca. Quem é ele para afrontar quem é marcado?
Quem é Ele para afrontar quem tem promessa? Quem é Ele para afrontar quem tem propósito? Quem é Ele para afrontar quem está debaixo da potente mão do Senhor? Diga comigo, eu tenho uma marca. Diga mais forte, eu tenho uma marca. Você está vendo o gigante? Eu estou vendo alguém sem marca. Uma das piores quartas-feiras da minha vida. Eu tinha acabado de colocar um assunto no quadro do terceiro ano C da Escola Menino Jesus. Gaiola de Faraday. Eu fiz o desenho. Normalmente quem já assistiu essa aula comigo, eu desenho uma gaiola, uma cadeira, e digo que naquela cadeira senta um homem e um cachorro. Quem já assistiu essa aula comigo aí? Quem foi meu aluno que assistiu essa aula? Você foi, você não está nem me ouvindo, né? Eu ia explicar. Aí Cléo mandou mensagem para mim. O exame saiu. E a médica mandou eu ir. Para ela ter mandado eu ir lá é câncer. Eu mandei uma mensagem para o meu coordenador, que foi meu aluno. E disse: meu filho, você podia vir aqui? Ele disse: eu estou com a mãe. Eu fiz quando você puder. Ele disse: o senhor nunca me chama. Eu estou indo agora. Quando ele chegou perto de mim, eu fiz: gente, me dê 2 minutos aqui. Saí. Um aluno me perguntou algo. Eu disse: aquilo ali é o quê? Eu fiz tal coisa. Continue. Fui para o beco lá, saída da sala. Olhei para ele e fiz: olhe para mim, não esboce reação, para ninguém ficar preocupado comigo. Ele fez: o que aconteceu, Léo? Eu fiz: eu preciso ir para casa. Saiu um resultado e eu preciso ir para um médico com a minha esposa. Ele fez: o que é? Eu fiz: minha esposa está com câncer. Ele fez: meu Deus, Léo, vá-se embora, como é que eu posso lhe ajudar? Eu fiz: ore por mim. Tome conta dessa sala. E se perguntarem, diga que eu saí por um assunto de família. Eu entrei no carro e saí. Da minha casa para a escola dá 9,6 quilômetros. E nesses 9,6 quilômetros, eu fui dizendo ao Senhor: é a terceira vez, Senhor. Na primeira vez meu filho mal falava. Na segunda vez a igreja tinha acabado de chegar na Avenida Rodolfo Aureliano. Agora a gente vai se mudar e isso acontece de novo. Eu cheguei em casa, a Cláudia estava pronta, ela sentou na mesa, comeu. Eu disse: se você quer comer, eu disse: eu não quero comer. Eu esperei o carro sair da garagem. Eu parei assim e disse a ela: eu pedi a Deus que fosse em mim. Ela disse: nem em você, nem em mim. A gente vai vencer de novo. A gente vai vencer de novo. A gente saiu em silêncio. A gente chegou do consultório, a médica jovem, que já é a filha da médica que começou tratando o Cléo há 10 anos atrás. Recebeu ela com um abraço, sabe? Disse: filha,
Nega. Que guerra, né? Vamos vencer. E eu estava atrás, ela veio e me abraçou. Disse, é difícil, né, pastor? Vamos vencer, viu? Eu não perguntei a ela se ela é evangélica ou não. Acho que ela disse que visitava a igreja, não foi? Aí lá vem a mãe dela. Olhou para Cléo, disse, mas o primeiro abraço é dele. Parece que quem está sendo tratado é você, meu filho. Me abraçou. Eu gosto de abraço, eu gosto de cheiro. Viu? É melhor do que muitos presentes, não é não? Entre me chamar para comer, me dar um abraço, não me chama para comer. Aí lá você me dá um abraço. Eu fiz a comparação errada. Entre me chamar para comer, me dar uma gravata. Não, me dá um abraço, me dá uma gravata, me dê um abraço. Na hora que ela me deu um abraço, uma mulher que há 10 anos atrás eu disse assim, nós somos cristãos. Ela fez, é muito importante ter fé. A minha fé é meio... Ela me abraça e diz assim, o teu Deus vai fazer de novo. Você tem uma marca. O que você está passando não está sozinho. O que você vai enfrentar, você não vai enfrentar sozinho. Diante de você está o Senhor. À tua esquerda está o Senhor. À tua direita está o Senhor. A palavra do Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Nós estamos rodeados pela presença de Deus. Pela presença de Deus. E a gente precisa entender isso. Que a marca que nós temos nos leva além das nossas possibilidades. Quem é esse homem sem marca aí? Saul escuta isso e diz, ok, tudo bem, tá certo. Deus falou com você que você vai vencer. Deus disse que você vai conseguir. Veste minha armadura. Veste a minha. E Davi saiu de casa para guerrear, foi? Davi saiu de casa para fazer o quê? A gente precisa ter cuidado com as armaduras que querem vestir em nós no meio do caminho. Davi era tão humilde que permitiu que vestisse ele. Talvez ele até permitiu, inclusive, para mostrar para Saul que não cabia, mas não veio o caso agora. Ele veste toda a armadura e começa, ó. Olha, rei, eu não consigo andar com essa armadura. Não é minha, não cabe em mim, é pesada. Eu não vim aqui para vestir essa armadura, eu vim aqui para servir. Eu não vim aqui para ser engessado na minha adoração. Eu não vim aqui para usar o capacete da história do outro. Eu não vim aqui para que a espada tua que você treinou, eu possa usar ela. Eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para servir. Depois de vestido ele diz, ei, isso aqui não é para mim. Deixa eu tirar. Quando ele tira, ele puxa a sua funda. Ué, mas Davi não foi ali para servir, não foi? Só que a funda, Davi também usava para servir. Porque foi com a funda que ele afastou o urso das ovelhas.
Foi com a funda que ele afastou o leão das ovelhas. Foi com a funda que ele protegeu as suas ovelhas. Então, se ele ia ali levar queijo, levar pão, levar bolo, levar farinha, ele precisava de algo para se proteger. Algo que era dele, algo que ele possuía, algo que ele era habilitado para usar. Quem entendeu isso? E o que isso quer dizer, pastor? Que Deus vai te usar no que tu já é habilitado. Não, peraí. Que talvez alguém olhe para a funda que você tem, para a baleadeira que você tem, para o talento que você tem, para o ministério que você tem, para o lugar que você está, e ache isso desprezível. Deus vai usar a habilidade que você tem para exaltar o santo nome dEle. Seria lindo dizer que Deus usou Davi com a espada de Golias para matar Golias. Mas já pensou um menino pequeno levantando uma espada e matando um gigante? Deus usou o que Davi já usava. Deus usou o que Davi já. Porque tem armas que são suas. E o que é que você está fazendo? Não está usando. Vou dizer de novo, porque tem armas que são suas. E o que é que você está fazendo? Não está usando. Coloca Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 16. Pastor, hoje é domingo, e a gente está comendo mocotó. Estais, pois, cingido com a verdade e vestindo a couraça da... Alguém já viu a imagem dessa couraça, como é que ela era? Alguém já viu? Já? O pessoal do New Life está aí? Está com colete? Eu não consigo ver. Está aí o colete? Veste o colete aí, por favor. E vem aqui na frente. Quem que está vindo? É Luciano, né? Um andar lindo desse é um jovem. É Luciano. Veste esse colete aí. Vem cá, Luciano, por favor. Quem tiver de colete, vem aqui. Já veio? Venha vestido. Eita glória. Meu Deus, veio a unção do bigode. Olha o bigode desse homem. Vira para a igreja, por favor. A couraça protegia o peito e as costas. Não, de novo. A couraça protegia o peito e as costas. O que a couraça fazia? A espada, ela é boa para cortar, sim. Mas quando passava no couro, ela protegia a pessoa. Então um guerreiro bom, assim, do bigode grande, voltava da batalha com a couraça toda rasgada. A couraça não conseguia proteger contra flechas. A flecha passava. Mas na hora da espada, o primeiro corte era onde? Aonde? Então, se não fosse na covardia, e o que é na covardia? É quando se pega a espada e faz isso, ó. Quando era assim, podia até cortar a pessoa, mas o corte era atenuado pela... Aí guerreiro, numa certa idade assim, sabe qual era a honra dele? A couraça rasgada. Chegava Israel, alguém olhava e dizia assim: isso aí é um campeão. Vinha um escudeiro, alguém, um ajudante, dizia: deixa eu trocar sua couraça. Ele: é minha honra. Cada corte desse aqui foi um livramento, ó. Tá vendo esse arranhão aqui? Era para ser fatal, mas eu tenho uma couraça. Tá vendo isso aqui, ó? Tentaram me esfaquear pela costa, mas eu tenho couraça. O jovem de hoje gosta de andar bonitinho, né? Arrumadinho.
E já pensou um jovem naquele tempo com a couraça toda rasgada? Aquilo é um jovem? Aquilo ali é um herói. Aquele ali tem uma marca. Aquele ali vai para a batalha, não se esconde, ele sai para vencer. Tá vendo essa couraça aqui, ó? Você veste ela quando você pratica a justiça. Obrigado, Jailson. Eu vou dizer de novo porque você precisa pegar. Você veste ela quando você pratica a... Qual é o oposto de justiça? Qual é o oposto de justiça? Então o injusto vai vir com a espada. A afronta vai vir com a espada. A doença vem com a espada. Só que antes de cortar você, vai ter que cortar a couraça. Pode até arranhar, mas não vai te matar. Porque a tua couraça é forte. Porque quem te deu a couraça é fiel. Porque quem te vestiu com essa couraça te posicionou no exército. Porque só veste essa couraça quem sai para a batalha. Porque só veste essa couraça quem possui uma marca. Levanta a mão e dá glória a Deus. Quem está pronto, vestindo a couraça certa. Não tenha vergonha das suas marcas. Não tenha vergonha do que a couraça, onde ela se rasgou. Cada rasgão da couraça foi um livramento. Foi a mão de Deus. Dois minutos eu termino. Cadê a Vanessinha? Vem cá, Vanessinha. Eita, Vanessinha, eu queria que tu subisse, pode ser? Uma das mulheres mais altas dessa igreja. E hoje a gente foi para o casamento, todo mundo começou a declarar: o próximo é Vanessinha, Vanessinha e John, Vanessinha e John. Quem concorda com essa palavra? Eu estou pronto, e no casamento deles eu vou pegar os dois nos braços, vou começar a malhar bíceps. De coxa para mim, Vanessinha, por favor. Vem para cá mais para o pessoal te ver ali, porque só o lado esquerdo sorriu. Aqui, Vanessinha, de novo. Volta para o texto, vai para o verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da... O soldado romano andava com dois escudos. Um para as festas, era um escudo redondo, bonito, polido. E o outro era para a batalha. O escudo era confeccionado na hora que entrava no exército. E tinha que ter o tamanho do soldado. O escudo de Vanessinha não podia ser eu. Porque se fosse eu, era pesado demais para ela arrastar. Ela seria morta, porque ela não conseguiria posicionar o escudo na hora certa. O escudo não tem que ser maior que eu, não. O escudo tem que ter o meu. O escudo não pode ser maior que eu. O escudo tem que ter o meu. Vanessinha, assim, ó. Estava eu com o meu escudo de 1,93 m. E Vanessinha com o escudo de 1,54 m. O escudo dela seria o escudo das minhas mãos. Não. Lá vem a flecha. Porque a couraça é contra a espada. E o escudo contra a flecha. O meu escudo é maior, é? Lá vem a flecha. Não passa. O escudo dela é menor, é? Lá vem a flecha. Não passa. Porque o que protege ela não é o tamanho do escudo, é ter o tamanho certo. Só que o soldado era habilitado. O que ele fazia?
Vanessinha, aqui é um rio. Pega o escudo, bota no chão e joga água. Levanta o escudo. O escudo levantou-se como? Molhado. Porque algumas flechas vinham flamejantes. A flecha batia no escudo e era apagada. Do escudo grande, a flecha batia e era apagada. No escudo pequeno, a flecha batia e era o quê? Porque o que apagava a flecha não era o tamanho do escudo, era a água que tinha no escudo. Vanessinha, no teu escudo, ele tem o tamanho certo. Então cabe direito no teu propósito. Cabe exatamente dentro do que Deus te chamou para viver. Cabe exatamente no número de batalhas que você vai enfrentar. Cabe exatamente para onde Deus quer te levar e o que Ele quer que você viva. Além disso, ele está banhado com a água da vida. Toda vez que a flecha vier, não é você que vai se defender, é a água da vida que vai apagar a flecha. É a água da vida que vai apagar a flecha. É a água da vida que não vai deixar que a flecha passe e te mate. Porque o escudo tem o tamanho certo e a qualidade certa para te proteger. Aí lá vai Davi. Quando ele vestiu a couraça, as marcas da couraça era de Davi. Quando Davi pegou o escudo tinha o tamanho de Davi? Tinha. Davi disse: eu saí de casa para servir. E quem sai de casa para servir vai usar o que o Senhor deu para eles usar. Quem sai de casa para servir vai servir com tudo que tem. Fica de pé porque eu vou terminar agora. Eu disse que era 2 minutos. Os escudos eram banhados aonde? Os escudos eram banhados aonde? Davi diz: eu não tenho escudo, eu tenho uma funda. Ei, eu não tenho escudo, eu tenho uma funda. Mas não pode faltar água. Vou buscar pedra. Aonde? Eu vou buscar pedra. Aonde? Na água. Se quem tivesse entendido. O mover das águas apagava as flechas. A água na pedra apagaria o gigante. Davi disse: é no mover que a vitória chega. É no mover que eu vou vencer. É no mover que tudo vai se transformar. Davi vai para o rio, pega 5 pedras. As pedras vieram como? As pedras vieram como? A funda era assim, ó, amarrava uma parte aqui, ó, e a outra parte ficava solta. Davi começa. As pedras estavam como? Cadê o escudo? Cadê a couraça? Mas tem água. Mas tem mover. Mas tem servir. Mas tem uma marca. Peraí. Eu estou terminando, hein? Capítulo 17, verso 45. De 1 Samuel. Capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com Toda vez que Golias saía pela manhã, ele andava mais um passo. Ele conquistava mais uma terra. Ou seja, Golias só avançava.
Aí Davi disse: tu vens contra com espada, com eu, porém, vou. Davi ficou paradinho, foi. Davi disse: tu não está avançando, né? Eu vou avançar também. Ninguém entendeu isso não, foi? Todo dia o gigante avançava, todo dia o gigante avançava, todo dia o gigante avançava. Davi disse: tu estás avançando contra mim, com tua espada, com teu escudo, com tua flecha. Agora quem vai avançar sou eu. Mas eu não vou avançar com escudo, eu não vou avançar com espada, eu vou avançar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero declarar que o inimigo parou de avançar na tua vida a partir de hoje. Eu quero declarar que a caminhada do inimigo para te fazer perdedor parou hoje. Acabou hoje a separação. Acabou hoje o esfriamento. Acabou hoje a confusão. Acabou. Chegou a hora de você avançar em nome do Senhor. A funda, uma parte era amarrada no... O nome disso é pulso, viu? Uma parte era amarrada no... E a outra ele segurava com a mão e soltava. Então, pulso preso, mão solta. Pulso preso. E o que é que o pulso representa? Era com o pulso que se segurava o escudo. Sabe o que Davi estava dizendo? Tu és o meu escudo, flecha nenhuma vai passar. Tu és o meu escudo, eu não vou perder. Tu és o meu escudo, eu ao teu lado serei vencedor. E quando ele abre mão, ele diz o quê? Não é o que eu posso fazer, é o que tu podes fazer, é o que tu queres fazer. Eu estou abrindo mão agora do meu pensamento, eu estou abrindo mão agora da minha opinião, eu estou abrindo mão agora dos meus sonhos, eu estou entregando tudo agora para que tu possas usar a minha pedra. Golias cai. Golias cai. Quem não tinha marca cai. Quem tem a marca avança. Pode tirar tudo aqui. Quem não tem a marca cai. O inimigo já caiu. Quem tem a marca continua. Prossegue. Até porque essa batalha não foi humana. Essa batalha foi em nome do Senhor dos Exércitos. Você está do lado de alguém aí? Pega na mão dele agora. Mas quem vai apagar o selo? A marca da